O João sentou-se no banco de pedra no meu quintal, vestindo um fato preto perfeitamente ajustado, completamente deslocado entre a lenha e os chiqueiros. Segurava um documento entre os dedos. O seu tom era tão calmo como se estivesse a discutir um negócio vulgar. Mariana, vamos acabar. Sou o presidente das empresas Mota. Fiquei aqui depois de perder a memória num acidente de carro há 3 anos. Agora é a altura de voltar. A concha na minha mão parou sobre a comida dos porcos. Não o questionei nem lhe pedi que ficasse. Durante 3 anos ele alimentou porcos, cortou lenha e trabalhou os campos comigo. O calor da vida comum nos seus olhos tinha sido real, mas a frieza nos seus olhos agora era igualmente real. Está bem, respondi. A minha voz não tinha emoção. O João pareceu surpreendido por eu ter concordado tão prontamente. Passado um momento, estendeu-me uma mala prateada. Isto é a compensação. Um mordomo robô com IA que pode gerir a quinta por ti. A palavra passe é o teu aniversário. Dito isto, virou-se e entrou no carro de luxo à espera. Quando a janela desceu, deixou-me com uma última palavra. Cuida-te. Depois de o carro desaparecer à entrada da aldeia, abri a mala, mas não havia nenhum mordomo robô lá dentro. Em vez disso, um homem alto estava amarrado lá dentro, vestido de preto da cabeça aos pés. O seu cabelo prateado claro estava colado desordenadamente às têmporas. Os seus olhos estavam cheios de ameaça. Quando me viu abrir a mala, esforçou-se para me insultar. Congelei por um momento, depois percebi. O João provavelmente estava preocupado que eu estivesse insegura sozinha. Por isso enviou-me um guarda-costas numa embalagem diferente. A embalagem era mesmo muito estranha. O homem parecia forte, por isso provavelmente era bom no trabalho pesado. Desatei as cordas à volta dele e disse com naturalidade: "Vais ficar aqui e ajudar-me a partir de agora. Comida e alojamento incluídos." Ele não disse uma palavra. Ele apenas examinou a quinta com desconfiança. Naquela noite, sentindo-me inspirada, encontrei algum papel de carta e escrevi ao João: "Obrigada pelo guarda-costas que me enviaste. Ele está em ótima forma e parece trabalhador. Estamos a planear casar-nos. Ele diz que vai dar um salto mortal na cerimônia. Podes vir assistir?" A carta nem tinha saído até a meia-noite quando um guincho agudo de travões veio do portão. O João irrompeu pela porta, a sua camisa branca úmida de orvalho noturno. O seu rosto normalmente frio estava cheio de urgência. Ele apertava a carta que eu tinha escrito, com um tom quase a perder a cabeça. Mariana, não pus ninguém naquela mala. Esse não é o guarda-costas que te enviei. Olhei para a sua expressão tensa, depois para o homem silencioso parado no canto. Uma dúvida surgiu em mim. Confundi-o com outra pessoa? Depois de o carro do João desaparecer pela estrada, fiquei sozinha no pátio. O vento trazia o cheiro dos arrozais. Não pude deixar de reviver o que aconteceu durante a sua amnésia. No inverno passado, a minha porca de estimação, que acabara de ter leitões, foi roubada durante a noite. Ajoelhei-me junto da pocilga a chorar desamparada. O João enrolou-se no casaco acolchoado que eu tinha cozido e correu para a noite gelada sem dizer uma palavra. Não procurou nas redondezas como um agricultor comum. Em vez disso, recorreu a recursos que eu desconhecia. Puxou as imagens de vigilância de todas as estradas da vila e até mobilizou o chefe local. Juntos, procuraram nos bosques e nas fábricas abandonadas. Passamos a noite toda nisso. Por fim, no barracão do ladrão de porcos na aldeia vizinha, ele trouxe o leitão a tremer nos seus braços. As pontas dos seus dedos estavam vermelhas de frio. Mal conseguia segurar o leitão, mas sorriu e colocou o porquinho quentinho nos meus braços, a acalmar-me suavemente. Enquanto eu estiver aqui, ninguém te voltará a roubar. Mas o João que estava diante de mim agora era distante, como um executivo polido. Não havia vestígios do seu antigo calor nos olhos dele. Era como se o homem que passou 3 anos a alimentar porcos e a colher arroz ao meu lado fosse apenas uma breve ilusão. Antes de partir, disse que tinha de voltar para tratar da batalha empresarial entre as empresas Mota e o clã Santos. Era uma questão de vida ou morte para a empresa. O seu tom foi firme, sem deixar margem para discussão. A única coisa em que conseguia pensar era na colheita que se aproximava. Não podia de todo gerir sozinha os nossos poucos hectares de arroz. Sem pensar, olhei para ele e esperei. Podias voltar para a colheita? Costumavas trabalhar tão depressa? Uma pessoa fazia o trabalho de meia aldeia. No momento em que essas palavras saíram da minha boca, a Sofia, a assistente que viera com ele, franziu a testa profundamente. O seu tom estava cheio de censura e desaprovação. Menina Soares, você devia saber mais que isso. O Sr. Mota está a voltar para tratar de uma questão de vida ou morte. Como é que ele podia adiar isso por algo tão trivial como colher arroz? Não pode ser um pouco mais compreensiva com a situação do Sr. Mota? Não respondi a Sofia. Apenas fiquei a olhar para a entrada vazia da aldeia, com o coração cheio de dúvidas. Todo aquele tempo juntos, todo aquele carinho genuíno, toda aquela companhia e proteção nas noites geladas. Será que tudo aquilo não valia nada perante os frios interesses empresariais? Não percebo as suas batalhas empresariais. Só sei que o homem que ele costumava ser, tratava até as minhas pequenas preocupações como prioridade máxima. No dia seguinte à partida do João, a Sofia apareceu com um acordo de separação. Os seus termos eram duros e frios. A ideia era simples, cada um para seu lado. Vinha também com um cartão bancário, com dinheiro suficiente para renovar a quinta inteira. A ideia de compensação do João. Segurei o acordo bem impresso e sentei-me no banco de pedra habitual do João. Não posso dizer que estava triste.
Senti-me simplesmente absurda. Durante 3 anos, ensinou-me a arranjar ferramentas e a calcular a colheita. Plantou comigo na primavera e ajudou-me a colher o arroz no outono. Quando víamos as estrelas do quintal, disse que cultivaria arroz comigo para sempre e viveria uma vida tranquila. Mas depois de recuperar a memória, tudo mudou, como se tivesse desligado todos os sentimentos. Acabou tudo assim, sem deixar um vestígio de arrependimento. Não ia agarrar-me a ele e não me ia rebaixar. Respirei fundo e peguei na caneta. Mas os meus dedos tremeram não porque não conseguisse deixar ir, mas porque não aceitava que toda aquela sinceridade não me tivesse valido nada além de um pedaço de papel. No momento em que pus a caneta no papel, uma mão quente segurou suavemente o meu pulso. Virei-me e vi o João Mota. Não fazia ideia quando tinha chegado. Estava de pé atrás de mim. O leve cheiro a cedro pairou no meu nariz, familiar, mas estranho. Cuidado, não te cortes. A voz dele era suave, com um toque de algo difícil de decifrar. Retirei a mão de repente e entreguei-lhe o acordo assinado. O meu tom foi neutro. É isso. Agora estamos quites. O João guardou o acordo em silêncio na pasta. A Sofia e vários homens prepararam-se para sair. Ao virarem-se, derrubaram a vedação do quintal. Também pisaram as mudas que tinha acabado de plantar. Franzi o sobrolho, de coração partido. O João olhou para a confusão no chão e deixou-me com uma frase. Vou mandar alguém arranjar a vedação e deixar um mordomo robô IA para cuidar de ti. Depois entrou no carro sem olhar para trás. O carro de luxo arrancou numa nuvem de pó, deixando apenas a vedação partida e as mudas murchas. E um sentimento que não conseguia descrever. Depois de o João sair, tranquei-me a manhã toda. Quanto mais pensava nisso, mais me irritava a frieza dele, o seu assistente snob e a minha própria tolice. Tinha confundido a bondade temporária dele com amor verdadeiro. Foi só à noite, na hora de dar de comer aos porcos, que fui à despensa buscar a ração. No momento em que abri a porta, vi uma mala enorme no canto. Algo lá dentro até parecia mexer-se. O coração deu um salto. Lembrei-me do João mencionar um mordomo robô IA. Depois lembrei-me de que o João tinha dito que me ia deixar um mordomo robô IA. De repente, tudo fez sentido. Seria este o mordomo que ele queria dizer? Mas parecia demasiado real. Até tinha calor corporal e os olhos cheios de desconfiança. Era musculado e bonito. Nada parecido com um robô sem emoções. O João não poupou mesmo nas despesas. Até os seus modelos de IA eram tão bem feitos. Aproximei-me e toquei-lhe no braço com cuidado. Era firme e elástico, mais realista do que qualquer boneca que já tivesse tocado. Fiquei completamente incrédula. Olhou para mim durante um longo momento, os olhos cheios de confusão e suspeita. Assumi que a programação inicial dele ainda estava a ser testada. E não pensei muito nisso, mas quanto mais pensava nisso, mais estranho parecia, porque seria um mordomo robô IA, entregue e amarrado dentro de uma mala? Coloquei o tacho de papa no fogão, peguei nas chaves e conduzi em direção à cidade atrás dele. Avistei a comitiva do João ao longe. Pisei no acelerador e alcancei-o. Baixei o vidro e gritei. João, o que está dentro daquela mala é mesmo o mordomo robô de que falaste? É mesmo meu? Posso usá-lo? Como quiser. O carro do João Mota parou por um momento. O vidro desceu, revelando um rosto frio como gelo. Ele nem olhou para mim. Ele apenas atirou. Trata disso tu mesmo. Depois fez sinal ao motorista e a berlina preta arrancou. O fumo de escape espalhou-se pela minha janela, fazendo-me franzir o sobrolho. Apertei o volante. Qualquer esperança que me restava morreu instantaneamente. Pronto. Ele podia fazer de CEO todo-poderoso, mas não ia atrás dele. Saber quando me afastar. Era o último resquício da minha dignidade e uma forma de salvar a dele. Suspirei. Nem sequer estava zangada. Pelo menos ele estava aqui comigo. Enquanto ele pudesse trabalhar, já era suficiente. Virei-me. Assim que entrei no pátio da quinta, ouviu-se uma algazarra no chiqueiro. Corri para lá. Vi o robô a andar nas pontas dos pés em direção ao chiqueiro, com os olhos fixos na porca prenhe. Parecia faminto, pronto a atacar. O que estás a fazer? Não podes tocar nesse porco. Apressei-me para o impedir. Ele virou-se, o rosto pálido como papel, a voz tão rouca que mal o ouvia. Não como há 3 dias. Congelei. Fiquei perplexa. Será que um robô pode ter fome e comer comida humana também? Impedi-o rapidamente. Só então vi que os seus lábios estavam rachados e a sangrar. O corpo inteiro tremia. Claramente passara dias sem comida nem água. Quando me viu impedi-lo, os olhos dele ficaram vermelhos de repente, e ele gritou. Esse cabrão, João Mota, prendeu-me durante meio mês e depois largou-me neste monturo. O meu coração deu um pulo. Estava este robô avariado? Mas não perguntei. Trouxe a papa que acabara de cozinhar da cozinha. Depois escalfei 2 ovos. Come qualquer coisa. Seja qual for o teu rancor, come primeiro. Não causes problemas na minha quinta. O homem devorou as papas e os ovos, até que alguma cor lhe voltou ao rosto. Ele limpou a boca. Diga o seu nome. Sou o Ricardo Silva. Sou o herdeiro do gangue Vento Negro de Silva. O João Mota quer assumir o império da minha família. Ele manteve-me em cativeiro. Nunca esperei que ele me deixasse aqui. Quando eu voltar, vou despedaçá-lo. A minha mão, que segurava a tigela, congelou. Oh, não, pensei. O sistema deste robô deve ter avariado.
mas ao olhar para a sua constituição robusta, não discuti. Tive medo que ele me batesse. Então decidi fingir que estava a colaborar. Assenti distraidamente. Tudo bem, a vingança é da tua conta. Não causes problemas na minha quinta. Ainda tenho culturas para cultivar e porcos para alimentar. Não tenho tempo para as tuas palermices. Ao ver como eu estava calma, ele começou uma longa narrativa sobre como o João Mota o tinha enganado, chegando a descrever exatamente quando se tinham enfrentado, e o que tinham feito, com cada detalhe a parecer real. Deu-me uma dor de cabeça de rachar. Tive apenas um pensamento. Não admira que ele seja um robô. Ele conseguia inventar uma história tão perfeita. Mas não me apeteceu desmascará-lo. Além disso, o João Mota enviou-o para aqui. Mais vale pô-lo a trabalhar. Apontei para as ferramentas e para o chiqueiro. Agora que estás cheio, leva estas ferramentas para o barracão. Depois varre o chiqueiro. Leva o estrume para o campo como adubo. O Ricardo explodiu. Queres que o jovem mestre do gangue Vento Negro faça isto? Levantei uma sobrancelha. O que mais? Alimento-te e dou-te um teto, então, tenho de te servir? Não esperas andar à borla, pois não? Enquanto falava, meti-lhe uma vassoura na mão. Gostasse ele, ou não. Tratei-o como mão de obra gratuita que o João Mota enviou para fazer as pazes. Ricardo cortou lenha a tarde toda. Desabou no banco de pedra, demasiado cansado para se mexer. Queixou-se sem parar do duro trabalho na quinta e do sol escaldante. Disse que nunca tinha feito um trabalho tão extenuante na vida. Ignorei as suas queixas e pus o jantar na mesa. Arroz integral, verduras e rabanete em conserva. Embora Ricardo não estivesse contente com isso, ainda devorou 2 tigelas. Quanto mais ele fazia isso, mais estranha a sua programação parecia. Que Iá se queixa de estar cansada e exigente. Ao anoitecer, observei o Ricardo, preocupada. Afinal, o João deu-mo como presente. Se ele se escapulisse enquanto eu dormia, o João podia fazer-me pagar, e eu não podia permiti-lo. Depois de pensar bem, decidi que ele dormiria comigo no quarto de hóspedes. Só havia uma cama. Não lhe tirei os olhos de cima. Ele não podia mesmo fugir. Quando contei ao Ricardo a minha decisão, ele explodiu. Pôs-se de pé num salto, com o rosto a ficar vermelho vivo. Estás maluco? Homens e mulheres não deviam partilhar o mesmo quarto. Como é que eu posso dormir no mesmo quarto que tu? Chega de conversa. Levei um cobertor para o quarto de hóspedes. Dorme aqui ou não durmas esta noite. Se te atreveres a fugir, telefona ao João. Tinha o Ricardo mesmo onde o queria. Rangeu os dentes de fúria. Mas não se atreveu a discutir. Entrou lentamente no quarto de hóspedes. Enquanto me virei para fazer a cama, ele lançou-se de repente para a porta para fugir. Reagi instantaneamente. Levantei a mão e bati-lhe. Ouviu-se um estalo seco. O quarto ficou subitamente em silêncio. Ricardo apertou a bochecha, olhando para mim de olhos arregalados, o rosto cheio de choque e incredulidade. Avisei-o friamente para não fazer nenhuma asneira. Ele ficaria e ajudaria-me a terminar a colheita. Depois disso, podia ir para onde quisesse. Ficou imóvel por um longo momento. Depois deitou-se finalmente, hirto, com medo de se mexer 1 milímetro. Até abafou a respiração. Não tardou muito, chegou a época da colheita. O arroz nos campos brilhava dourado, denso com a promessa de uma colheita. Peguei na minha foice e fui para o campo e chamei o Ricardo para ajudar. Mas ele ficou debaixo de uma árvore, com um ar de nojo, enquanto dizia: Não faço este tipo de trabalho esgotante. Vai matar-me. Não o forcei. Simplesmente continuei a ceifar, sem nunca parar as mãos. Mencionei de forma casual como, quando o João teve amnésia, ele conseguia ceifar tanto em apenas meia hora, trabalhava rápido e fazia o bem. Muito melhor do que tu. Isso atingiu Ricardo no seu orgulho. Ele levantou-se de um salto e disse entre dentes: Se ele consegue, eu também consigo. E farei melhor. Pensei que ele próprio ia ajudar. Em vez disso, encontrou um local isolado e fez uma chamada em segredo. Não demorou muito, até que mais de 1 dúzia de homens de preto entraram a marchar. Carregavam ferramentas de colheita e moviam-se incrivelmente rápido. Antes que eu pudesse sequer reagir, os homens avançaram para o arrozal e limparam o campo inteiro num instante. Eu estava prestes a agradecer-lhes quando a minha vizinha, a senhora Costa, veio a correr. Ela apontou para o seu próprio campo, batendo o pé ansiosa. Mariana, contrataste pessoas para colher o teu arroz? Por que é que também colheram o meu? Olhei para cima e vi o campo vizinho completamente limpo. Os homens do Ricardo estavam a levar o arroz para o meu pátio. Não demorou muito. Vários vizinhos juntaram-se à volta, todos a comentar o arroz que cobria o chão. Os seus olhos estavam cheios de incredulidade. Fiquei ali parada, sem jeito a olhar para a cara convencida do Ricardo. Estava furiosa e desesperadamente exasperada com ele. Ele era rápido quando se tratava de trabalhar, mas tinha causado uma enorme confusão. Levei o Ricardo às pressas de porta em porta para pedir desculpas e usei as nossas poupanças para cobrir os prejuízos da senhora Costa. Pelo caminho, os vizinhos juntaram-se à nossa volta e cuscaram. Não demorou muito. A conversa virou para o João. A senhora Costa suspirou e disse: As coisas eram melhores quando o João estava por perto. Ele ajudava a Mariana com o trabalho na quinta e muitas vezes arranjava as nossas ferramentas e construía as nossas estufas. Sempre que alguém tinha uma discussão, ele ficava feliz em mediar. Até os miúdos da aldeia adoravam-no.
Ele sabia sempre como os fazer sorrir. Outro vizinho interveio. Exatamente. Aquele tipo era estável e trabalhador, e tratava toda a gente com sinceridade. Era muito melhor do que o que temos agora. Este só faz valer a sua influência e contratar ajudantes. E ainda estragou a colheita do arroz. Só aparência não serve para nada. Todos se juntaram, cheios de nostalgia pelo João durante a sua amnésia. Cada palavra era uma crítica à imprudência e incompetência do Ricardo. O Ricardo ficou de lado, o rosto a ficar vermelho, depois pálido. Os punhos dele estavam bem cerrados, mas ele não podia discutir, a confusão era dele. Para começar, quando chegamos a casa, ele comeu o jantar em silêncio, a engolir. Pela primeira vez, não foi esquisito, e comeu 3 tigelas de uma só vez. Depois de pousar a tigela e os pauzinhos, ele disse, com os dentes cerrados: Vou superar o João. A partir de agora, trato eu de todo o trabalho na quinta. Vou fazer-lo melhor do que ele alguma vez fez. E farei com que todos engulam as suas palavras. A vê-lo amuar, não pude deixar de rir. Os vizinhos não estavam realmente a criticá-lo a ele. Era apenas que a bondade do João durante a sua amnésia já tinha conquistado os seus corações. Não disse muito. Apenas lhe dei um pouco de água. Promessa é promessa. Levanta-te cedo amanhã e revolve a terra. Nem penses em fugir ao trabalho. O Ricardo ergueu o queixo e acenou com a cabeça. Os olhos dele estavam cheios de determinação para não perder. A colheita de outono tinha acabado de terminar quando um convidado indesejado chegou. João Mota. Ele usava um fato perfeitamente ajustado, parado à entrada da quinta, com o seu assistente atrás de si, transpirando uma superioridade de "sou rico". Ele alegou que estava a explorar terrenos comerciais nas proximidades, mas eu via-o muito bem. Ele simplesmente não conseguia desistir, mas tinha orgulho demais para largar a pose de CEO. Por isso voltou com uma desculpa esfarrapada para bisbilhotar. Os olhos dele percorreram a quinta e finalmente fixaram-se em mim. Ele perguntou num tom calmo: Aquele botão, estará-se bem? Pensei no Ricardo, a correr para ajudar nestes últimos dias. Sorri e acenei com a cabeça. Ele é muito bom nisso. Tem me ajudado muito. Ele não disse nada. O olhar dele passou por mim e pousou na cabana que partilhamos. A expressão dele era complicada e eu não conseguia perceber o que ele estava a pensar. Uma brisa passou e um pequeno inseto voou para o meu olho. Esfreguei-o instintivamente. O meu olho ficou vermelho imediatamente. Estava prestes a enxaguá-lo, com água limpa, quando senti um olhar ardente sobre mim. Levantei o olhar e encontrei o João a olhar para mim, com uma emoção que não conseguia decifrar nos olhos dele. Parecia preocupação ou talvez culpa, mas no segundo seguinte, o rosto dele ficou frio outra vez. Um sorriso superior, de pena. Puxou-lhe os lábios, como se estivesse a olhar para uma pobre criatura que precisava de caridade. Se tiveres problemas, podes contactar-me. Dei uma gargalhada fria por dentro. Abanei a cabeça. Não, obrigada. Eu consigo tratar das coisas sozinha. A minha quinta pode ser modesta, mas é mais que suficiente para mim. Portanto, não se incomode, Sr. Mota. Ele congelou por um momento, provavelmente sem esperar uma recusa tão direta. Um lampejo de surpresa cruzou-lhe o rosto. A luz do sol incidiu-lhe no rosto, deixando metade iluminada e metade na sombra, tal como o seu humor conflituoso. Ele bem que mereceu. Não lhe dei mais atenção, virei-me e entrei, e fechei a porta. Fechei também a última esperança que tinha nele. Ele tinha sido capaz de se ir embora sem pensar 2 vezes, mudando a sua atitude num piscar de olhos. De que lhe servia fingir que se importava agora? Que diferença podia fazer? A minha quinta, a minha vida. Eu conseguia viver muito bem sem ele. Melhor ainda, a vida era mais calma. Já não precisava de deixar que as emoções dele me controlassem. João Mota parou à entrada da quinta, recusando-se a sair. Parecia pregado ao chão. Claramente, queria ver como eu estava miserável. Não podia deixar passar. Agarrei-lhe no braço e levei-o para o pátio. Olha, a vedação está arranjada. Os legumes foram replantados também. Estão a crescer ainda melhor do que antes. Apontei para a nova vedação de bambu e para as mudas viçosas, a exibir-me deliberadamente um pouco. João Mota olhou à volta, depois fez um ligeiro aceno. O tom dele era neutro. Parece bem. Não fiquei satisfeita. Por isso puxei-o para debaixo do telheiro. O Ricardo estava sentado no quarto a ler. A luz do sol caía-lhe no rosto, dando-lhe um ar bastante estudioso. Aquele mordomo robô IA que enviaste é bastante inteligente. Consegue mesmo ler. Sabe mais sobre agricultura do que eu, disse a rir, completamente a ignorar a capa do livro nas mãos do Ricardo. Dizia, Essenciais de Gestão de Gangues. O João Mota estava prestes a olhar para dentro quando a Sofia veio a correr, com um ar frenético. Sr. Mota, há um assunto urgente de negócios no escritório. Estão a pressionar-nos por uma resposta. Tem de voltar imediatamente. João Mota franziu o sobrolho. Ele apenas disse calmamente: Desde que te seja útil. Posso enviar mais alguns depois. Eu acenei rapidamente a recusar. Não. Um basta. O Ricardo come 1 tonelada. Se enviares mais alguns, não conseguia mesmo mantê-los vivos.
O João Mota acenou e virou-se para sair. Olhei para as costas dele e franzi os lábios. Claro! Os negócios vêm sempre primeiro. Comigo, é tudo uma perda do seu precioso tempo. Depois do João sair, ia pedir ao Ricardo para dar de comer aos porcos. Quando o vi agachado no canto da arrecadação, a folhear um livro velho, aproximei-me em silêncio e percebi que ele estava a segurar o livro do João. O livro antigo, da época em que ele teve amnésia. Vários livros sobre gestão da quinta e um manual de reparação de eletrodomésticos estavam empilhados ao lado. Havia até um livro sobre 100 maneiras de acalmar miúdos. E no fundo estava o guia de treino do parceiro ideal. O meu coração doeu de repente. Eram todos livros que o João tinha procurado e estudado para poder partilhar a minha vida. Ele costumava dizer que ia aprender a gerir a quinta corretamente, aprender a acalmar os filhos dos vizinhos e tornar-se num parceiro digno de mim. Fechei a porta suavemente e deixei o Ricardo sozinho. Quando me virei, havia uma encomenda junto ao portão. Tinha sido enviada pela Sofia, com uma nota anexada. Dizia que o João tinha enviado um dispositivo anti-roubo, mas era, na verdade, o carregador do mordomo robô IA. Levei o carregador para dentro. O Ricardo tinha acabado de fechar o livro. Vem cá, deixa-me carregar-te, ou vais ficar sem bateria e deixar de funcionar. Agarrei-lhe o braço e comecei a tirar-lhe a roupa. Ele era um robô, por isso a porta de carregamento tinha de estar algures nele. O Ricardo agarrou-me a mão de repente. Ficou com o rosto vermelho vivo. O que é que estás a fazer? A carregar-te. E se depois não conseguires mexer-te? Puxei a mão com determinação. Enquanto nos puxávamos pelos ombros, toquei acidentalmente nas calças do Ricardo. O Ricardo ficou instantaneamente rijo. O livro que ele tinha na mão caiu ao chão. Olhei para ele durante um bom bocado, antes de perceber. O teu fabricante fez-te incrivelmente realista. E bastante detalhado, também. O Ricardo não disse nada. Com as orelhas vermelhas, puxou as calças para cima. Posso carregar-me sozinho. Vai-te embora. Não conseguia perceber por que é que um robô ficava envergonhado. Mas depois pensei no assunto. A tecnologia tem a sua própria lógica. Por isso não questionei mais. Naquela noite, estava a dormir profundamente quando ouvi um barulho no quintal. Pensando que alguém estava a roubar um porco, peguei na enxada e saí a correr. Mas quando levantei o olhar, vi um homem vestido de preto junto ao muro, a observar o Ricardo a lavar a roupa. Os ombros a tremer. O Ricardo estava a esfregar o meu casaco, as mãos cobertas de espuma. Quando me aproximei, percebi que era o seu ajudante da colheita de antes. Vestido todo de preto com o cabelo desgrenhado, estava a morder o lábio com força, a chorar em silêncio. O Ricardo continuava a esfregar o casaco, de sobrolho franzido, e resmungou. Por que é que isto é tão difícil de lavar? Nunca devia ter me oferecido. Era o casaco que eu tinha sujado de lama antes. Ele tinha insistido em lavá-lo, para provar que era mais capaz do que o João. O tipo caiu subitamente de joelhos. E começou a chorar alto. Jovem mestre, falhei-lhe. Suportou tanta humilhação para se vingar, a lavar roupa e a fazer trabalhos pesados aqui. Vou tirá-lo, daqui agora. O Ricardo saltou de susto e deixou cair o casaco. Mas que raio se passa contigo? Quem é que está a ser humilhado? Mas o tipo estava perdido na sua própria fantasia e soluçava enquanto continuava. Percebo. Queres ficar com a menina Soares e esperar para te vingares do João. Vou-me embora agora e não me vou meter no teu caminho. Antes que o Ricardo pudesse argumentar, o tipo levantou-se de um salto e esgueirou-se com medo que alguém o visse. O Ricardo cerrou os dentes e gritou atrás dele. Volta aqui, deixaste o portão aberto. E se alguém roubar os porcos? Aproximei-me e toquei no braço do Ricardo. O teu amigo adora o drama. Ele olhou-me de lado, mas não disse nada, e depois voltou a esfregar. Mas as orelhas dele estavam vermelhas. Na manhã seguinte, fui dar de comer aos porcos. Vi o capanga de ontem encolhido junto ao chiqueiro, de olhos injetados. Quando me viu, veio a correr e implorou-me entre lágrimas. Menina Soares, por favor, deixe o nosso jovem mestre ir. Ele é o jovem mestre do Gangue Vento Negro dos Santos. Ele não é seu criado. Ele continuou a divagar. Ele voltou a falar da verdadeira identidade do Ricardo. Depois descreveu as lutas internas brutais e disse que todas as facções estavam a lutar pelo poder. Se o Ricardo não voltasse depressa, perderia a sua posição e poderia até perder a vida. Menina Soares, a senhora é uma boa pessoa, mas não pode impedir o nosso jovem mestre de retomar o controlo. O destino de todo o seu clã depende dele. O capanga chorou com toda a alma. O seu apelo parecia totalmente sincero. Pensei, não outra vez. Ele até tinha feito parecer convincente. Então, a programação de robô do Ricardo era para representar o jovem mestre do Gangue Vento Negro. Soltei o meu braço e mandei-o embora. Se ele quer ir, que vá. Nunca o impedi. O capanga pensou que eu estava a recusar e começou a soluçar ainda mais. Ele contou uma história dramaticamente exagerada sobre as lutas internas brutais do gangue. Quanto mais ouvia, mais irritada ficava. Então, o Ricardo queria ir-se embora, mas tinha vergonha e mandou um capanga para encenar esta história de lágrimas. Ele tinha se queixado do trabalho na quinta e tinha tentado fugir várias vezes, mas eu tinha algo contra ele. Mas ao ver os olhos vermelhos e lacrimejantes do capanga, fez-me pensar em como o Ricardo tinha feito de durão, mas ainda assim tinha feito muito trabalho para mim. O meu coração amoleceu. Encontrei o Ricardo e fui direta ao assunto. O teu capanga veio ter comigo.
Ele diz que vais voltar para tomar o poder. Vou deixar-te ir. Vai com ele à cidade e trata das coisas. O Ricardo congelou por um momento. Ele claramente não esperava que eu concordasse tão facilmente. Ele abriu a boca, querendo dizer alguma coisa, mas só conseguiu dizer uma coisa. Volto já. Despediu com um aceno. Pensei, com desprezo. Se vais, então vai. Por que fazer de conta que não queres ir? Quando o Ricardo partiu, estava a amanhecer. Ele não me acordou. Deixou apenas um bilhete a dizer que voltava em breve. Trabalhei na quinta como de costume, a cortar lenha e a dar de comer aos porcos. Ao jantar, servi uma tigela extra no seu banco de pedra favorito, à espera dele. 1 dia, 2, 3 passaram. O Ricardo ainda não tinha voltado. O arroz passou de quente a frio. Depois foi para o coxo dos porcos. Aconteceu vezes sem conta. Fiquei desapontada, é certo, mas não me alonguei nisso. Era apenas um robô. Um robô enviado pelo João. São todos iguais, nunca pertenceram aqui. Na terceira noite, ouvi barulhos lá fora e saí com uma enxada. Um lobo rondava o chiqueiro a atacar um leitão. Com coragem reunida, enfrentei-o com a minha enxada. Apesar de aterrorizada, cerrei os dentes e afugentei-o. Ao ver os porcos a salvo, de repente percebi, com ou sem o João, com ou sem o Ricardo, era tudo igual. Consigo arranjar vedações e cultivar sozinha, e proteger a minha quinta e os meus porcos. Guardei a enxada, entrei, arrumei a tigela do Ricardo e escondi-a no armário. A partir daí, voltei a uma vida solitária, a trabalhar desde o amanhecer até o anoitecer, focada inteiramente na quinta. Todos os sentimentos sobre eles assentaram no fundo do meu coração, sem deixar ondulações. Passado pouco tempo, a época das chuvas chegou. Choveu torrencialmente durante dias. O céu escureceu de modo ameaçador. Naquela noite, a chuva só piorou, com trovões a ribombar. Estava quase a adormecer quando um deslizamento ensurdecedor se ouviu ao longe. O meu coração deu um salto. Peguei num gongo e corri para a chuva, a bater-lhe para acordar os vizinhos. Levantem-se! Houve um deslizamento de terras. Ponham-se a salvo! Já! Os vizinhos acordaram e saíram a correr com os seus pertences. Segui a multidão para um local seguro. A meio caminho, lembrei-me da Margarida no chiqueiro. O João deu-me essa porca quando tinha amnésia. Ela era a minha única recordação dos nossos 3 anos juntos. Cerrei os dentes e corri contra a multidão de volta à quinta, ignorando os avisos dos vizinhos. Só queria salvar a Margarida. No momento em que entrei a correr no chiqueiro, um enorme estrondo trovejou por cima de mim. Várias rochas caíram com força ao lado do chiqueiro e bloquearam a saída. Segurei a porca e encolhi-me no canto. A água da chuva entrava pelas fendas, ensopando a minha roupa. Ouvi os socorristas a gritar ao longe. Mal conseguia distinguir a silhueta do João. Ele estava a usar um impermeável, a liderar os promotores e socorristas na coordenação da resposta. A sua expressão era sombria e estava sobrecarregado de trabalho. Ele nem sequer me viu presa no chiqueiro. Encolhi-me no canto com o leitão, a ver a lama e as rochas continuarem a cair. Isto estava mal. Podia ser enterrada aqui. Quando pensei que ia ser enterrada viva, uma figura familiar entrou a correr. Era o Ricardo. Puxou-me ao leitão para os braços e avançou através das rochas a cair. Estás maluca? A montanha inteira desabou e tu voltaste por um porco? O grito dele estava carregado de medo. Congelei por um momento. Nunca pensei que ele voltasse mesmo. Só depois de sairmos é que percebi que o Ricardo tinha trazido uma multidão, juntamente com escavadoras e equipas de resgate. Estavam a limpar as rochas e a reparar a quinta. Puxou-me para um local seguro e perguntou, sombrio: Ainda estás à espera do João? Ele não tem tempo para se preocupar contigo. Ia argumentar quando avistei o João ali perto, a olhar para a minha quinta. Os olhos dele estavam cheios de incredulidade, mas havia pessoas à volta dele. Então ele forçou-se a desviar o olhar e continuou a dirigir o resgate. O Ricardo pegou na minha mão e levou-me dali por enquanto. Ele não parava de murmurar sobre arranjar a quinta. Observei o seu perfil tenso. O meu coração apertou-se um pouco. Então este robô tem um coração mais quente do que uma pessoa real. Mais tarde, o Ricardo levou-me de volta à propriedade do Silva, em frente àquele mar de membros do gangue. Percebi finalmente que ele era mesmo o herdeiro do gangue Vento Negro. Fiquei aterrorizada, certa de que o Ricardo me ia despedaçar. Mas ele apenas me encarou, com toda a gente a olhar. Ele inclinou-se e beijou-me. Ele disse: Agora és a jovem senhora do Vento Negro. Mais tarde ouvi dizer que o João Mota foi culpado pela sua família por agir precipitadamente num resgate, ao tentar entrar sozinho para salvar alguém na casa de um agricultor. Disseram que ele não via o panorama geral e não estava à altura do cargo. Não prestei muita atenção. Era um assunto de família, nada a ver comigo. No final, voltei para a quinta. Assim que a quinta ficou mais ou menos limpa, eu e o Ricardo discutimos escolher uma data para uma simples festa de noivado. Viveríamos uma vida sossegada. Mandei alguém entregar um convite ao João Mota. Pensei que era a altura de pôr tudo de lado. Depois de o João receber o convite, ficou completamente atordoado. Só então mandou pessoas para
investigar. Finalmente descobriu a verdade. Um erro dos seus homens fez com que confundissem o Ricardo cativo com um mordomo robô IA e o colocaram na mala que era pra mim. Ele sempre pensou que a máquina ao meu lado era apenas uma máquina, mas era na verdade o seu rival de negócios. E esse rival e eu tínhamos chegado ao ponto de um noivado. Quando João soube a verdade, desafiou a oposição da sua família. Fugiu apesar de estar confinado e conduziu diretamente para minha quinta. Os sentimentos que ele tinha deliberadamente ignorado voltaram com força no momento em que soube a verdade. Mas o João nunca chegou à quinta. Ouvi dizer que ele teve um acidente a meio caminho. Dizem que os inimigos do clã Santos lhe armaram uma cilada para incriminar o Ricardo. Depois de o João ser levado para o hospital, esteve inconsciente durante um dia inteiro. Quando acordou, tinha perdido a memória. Quando recuperou a consciência, fui a primeira pessoa que ele viu. Ele agarrou-me imediatamente à mão, com os olhos cheios de confiança. Mariana, estou com uma dor de cabeça de morrer. Vamos para casa. Ele só se lembrava dos 3 anos que passamos juntos na quinta, não que era CEO do Grupo Mota, ou da sua rivalidade com o Ricardo. E certamente não do acordo de separação. Fiquei completamente estupefacto. Como é que este tipo perdeu a memória outra vez? Então não tive escolha senão trazê-lo, de volta à quinta. Tal como da última vez que teve amnésia, agarrou-se a mim e recusou-se a ir embora. Alimentou os porcos, cortou lenha e trabalhou na quinta. Era ridiculamente bom nisso. Depois viu o carro de luxo do Ricardo estacionado ao portão, franziu o sobrolho e disse: O que é esta porcaria? Está a ocupar espaço. Ele estava prestes a esmagar o carro de luxo, por isso, apressei-me a pará-lo. O Ricardo ficou de lado, com o rosto escuro de raiva, mas não disse uma palavra. Apenas olhou fixamente para o João, com uma expressão indecifrável. Depois de o João perder a memória, voltou a ser aquele rapaz da quinta, sempre ao meu lado. Trabalhava muito e tentava sempre animar-me, mas odiava o Ricardo e enfrentava-o a toda a hora. Certa manhã, estendi a roupa lavada no quintal. Quando o João viu as roupas do Ricardo ao lado das minhas, os olhos dele ficaram vermelhos na hora. Enquanto me virei para dar de comer ao porco, ele, às escondidas, pegou numa tesoura e cortou todas as roupas do Ricardo. Quando o Ricardo descobriu, ficou tão furioso que tentou lutar com o João, mas eu impedi-o. Farta, fui buscar o nosso antigo acordo de separação e entreguei-o ao João. João, olha para isto. Já estamos separados. Não podes continuar a fazer de criança. O João pegou no acordo, olhou para ele, depois atirou-o de propósito para uma bacia. A tinta molhou-se e borrou. Coçou a cabeça. Depois, de repente, agarrou-o e franziu a testa. Dói minha cabeça. Mariana, dói. Eu sabia que ele estava a fingir para evitar a nossa separação. Estava furiosa, mas impotente. O Ricardo estava por perto e gozou. Deixa-te de tretas. Luta comigo, de igual para igual. Mas o João escondeu-se atrás de mim. Agarrou na bainha da minha camisa, como uma criança ferida. Mariana, ele está a ser mal para mim. Olhei para aqueles 2 inimigos mortais e fiquei com uma dor de cabeça. Não fazia ideia de como acabar com isso. Embora o Ricardo tenha deixado de perseguir o João, ele ofereceu-se para cuidar dele. Pensei que finalmente tinha caído em si, mas ele tinha segundas intenções. Ao jantar, notei que o João deu 2 trincas, e depois continuou a beber água. Os lábios dele estavam vermelhos vivos. Só quando me aproximei é que percebi. A tigela dele estava cheia de malaguetas picadas. O João nunca tinha tolerado comida picante. E não era só a comida. O Ricardo fez o João fazer trabalhos pesados de propósito, a carregar sacos de adubo de dezenas de quilos para os campos, apesar de saber que o braço do João estava ferido. Quando os encontrei, o João estava agachado no chão, a segurar o braço e a ofegar. O rosto dele estava pálido. Furiosa, expulsei imediatamente o Ricardo da sala e depois voltei com pomada para tratar o ferimento do João. Quando a pomada tocou na ferida, o João soltou um silvo de dor e de repente agarrou na minha mão e deu-lhe um abanão infantil. Mariana, beija-me e vai deixar de doer. A minha mão paralisou. Lembrei-me de como o João foi frio quando recuperou a memória. Com uma voz calma mas firme ripostei. Já terminamos. Não faças mais isto. A mão dele apertou-se de repente. A dor nos olhos dele desvaneceu-se, deixando apenas o silêncio. Desde então, o João e o Ricardo começaram a competir, tentando conquistar-me com tarefas. O João levantou-se cedo para alimentar o meu porco, por isso o Ricardo foi buscar água à meia-noite. O João colheu verduras frescas para mim, por isso o Ricardo foi à cidade buscar os meus pastéis favoritos. Mas a parte mais louca foi, eles começaram mesmo a competir com as cicatrizes. O João exibiu a cicatriz no braço de um acidente de carro e de uma rivalidade empresarial. O Ricardo mostrou a cicatriz no peito de um tiroteio do gangue. Nenhum cedia. Estava a ficar com dor de cabeça só de os ver quando 2 grupos apareceram de repente na quinta. Os anciãos da família Mota estavam de um lado e os homens do gangue de Silva estavam do outro. A tensão aumentou no momento em que se encontraram. Um dos anciãos da Mota repreendeu o João. Até quando vais continuar a fingir? Os assuntos da família estão quase num caos. O meu coração deu um salto. Virei-me para olhar para o João. Toda a infantilidade tinha desaparecido do rosto dele. Os olhos dele estavam perfeitamente límpidos. Ele tinha mesmo recuperado algumas memórias.
Tinha estado a fingir que tinha amnésia para ficar comigo. O Ricardo também se apercebeu. O rosto dele ficou assustadoramente sombrio. Encarou o João com um sorriso de escárnio. Senhor Mota, grande atuação. Enganou-nos a todos. O João ignorou-o e simplesmente olhou para mim. A expressão dele era complicada. Franzi os lábios, sentindo-me ao mesmo tempo irritada e divertida. O João foi tratar dos anciãos da família. Encontrei-me sozinha com a assistente dele, a Sofia. A Sofia estava hostil no início. Ela acusou-me duramente de estar a conspirar com o Ricardo e de atrasar os negócios de família do João. Ela ainda disse que me agarrava ao João por causa do dinheiro dele. Não me defendi. Simplesmente contei-lhe como, após o primeiro surto de amnésia do João, escapei a um ataque do gangue e arrastei-o para o hospital debaixo de chuva para o salvar, enquanto perdia um braço. A expressão da Sofia mudou lentamente. Os olhos dela encheram-se de remorso. Ela tirou um tubo de creme para cicatrizes da mala. Entregou-mo e disse: O Sr. Mota foi castigado pela família dele 2 vezes para proteger a senhora. Ambas as vezes, ele escolheu ficar consigo na quinta, aceitando prisão domiciliária e perdendo o poder dele. Ele pediu-me especificamente para comprar este creme para cicatrizes. Ele disse que a senhora costumava preocupar-se com cicatrizes. Peguei no creme. As pontas dos meus dedos tremeram ligeiramente. Após um momento de silêncio, disse: Vou ficar com ele, mas quanto a ele e a mim? Acertamos as contas há muito tempo. Quando voltei para a quinta, João e Ricardo ainda estavam a discutir sobre quem iria secar o meu arroz. Entrei na cozinha, servi 2 copos de água morna, depois fui até ao João e entreguei-lhe um. Fiz uma cara séria e disse que continha medicamento para lhe restaurar a memória. Bebe-o e vais lembrar-te da tua identidade e responsabilidades. Para de ficar aqui encolhido. João pegou no copo, mas não bebeu logo. Ele apenas olhou fixamente para mim em silêncio. Os seus olhos continham uma mistura complicada de emoções, relutância e culpa, juntamente com um traço de ressentimento. Ficou em silêncio por muito tempo, tanto que até o Ricardo parou de discutir. Ele apenas nos observou. Finalmente, inclinou a cabeça para trás e esvaziou o copo, e depois pousou-o. O ar à sua volta tornou-se instantaneamente frio. Ele era novamente o frio CEO do Grupo Mota. Compreendo. Foi tudo o que ele disse antes de se virar para o portão. Ele nunca olhou para trás. As suas costas estavam direitas como uma tábua, tal como estavam quando ele partiu antes. Ricardo inclinou-se para mim e sussurrou: Puseste mesmo o medicamento lá dentro? Abanei a cabeça e sorri. Estava só a fingir. Ele já sabia o que tinha de fazer. Há coisas que é melhor não dizer. O João tinha acabado de chegar ao portão quando a Margarida correu de repente e mordeu-lhe a perna das calças, recusando-se a largar. A Margarida foi um presente que ele me deu quando perdeu a memória. Ela tem estado ao meu lado todos estes anos. Aproximei-me e abri a boca da porca com cuidado. Disse ao João: Podes ficar com ela. Ela reconhece-te. Portanto, deixa de usar desculpas para chatear o Ricardo e a mim. O João baixou a cabeça e olhou para a porca. Depois olhou de relance para mim. Um lampejo de alívio brilhou nos seus olhos e ele assentiu. Ok. Ele inclinou-se e pegou na porca, suavemente, como se estivesse a segurar uma esperança querida. Ao ver isto, o Ricardo aproximou-se depressa e fechou o portão da quinta com um clique. Ele até reforçou o ferrolho. Ele gritou através do portão: Não voltes. Não és bem-vindo aqui. O João não olhou para trás e desapareceu lentamente na entrada da aldeia, com a porca ao colo. Mais tarde, a Sofia disse-me: O João manteve a Margarida no último andar do Grupo Mota. Ele até contratou alguém para cuidar dela. Ele dizia que a Margarida estava sem ração ou doente, só para me mandar uma mensagem. Eu sempre lhe dava uma resposta breve. Eu instava-o a focar-se nos negócios e a parar de se distrair com pequenas coisas. Pouco depois, o João deixou de me mandar mensagens. Alguns anos depois, a Sofia disse-me que a Margarida tinha falecido em paz. O João deu-lhe uma pequena lápide. Choveu muito naquele dia. Ele ficou sozinho diante do túmulo dela e chorou à vontade. Foi assim que ele finalmente deixou o passado para trás. Quando ouvi, não senti nada. Apenas disse: Percebo. Aquelas paixões e arrependimentos juvenis tinham se desvanecido com o tempo. Afinal, ambos tínhamos as nossas próprias vidas para viver. Décadas voaram. Eu e o Ricardo ficamos nesta quinta, a viver vidas calmas e pacíficas. O Ricardo ainda não conseguia largar a sua veia competitiva. Ele competia muitas vezes com os vizinhos para ver de quem eram as verduras mais tenras. No outono, era quem colhia mais arroz. Quando perdia, estudava fertilizantes e técnicas agrícolas até ganhar na vez seguinte. Mas ele punha-me sempre em primeiro lugar. Ele sabia que eu me cansava facilmente. Por isso nunca me deixava fazer trabalhos pesados. Ele sabia que eu tinha um fraco por doces. Por isso, todos os anos, plantava cana-de-açúcar e morangos. Quando me levantava à noite, ele acordava sempre e vinha comigo, com medo que eu tropeçasse numa pedra no quintal. Ele mantinha a quinta a funcionar como um relógio. Galinhas e patos por todo o lado. Campos de arroz a estender-se por milhas. Cada canto parecia acolhedor e habitado. Os vizinhos diziam muitas vezes que o Ricardo tinha mudado. Ele costumava ser um temível herdeiro de um gangue, mas agora era um moço da quinta dedicado à quinta e a mim. Ele ria-se sempre e respondia, dizendo que eu era o seu verdadeiro lugar. Naquela tarde, tirei uma cesta à sombra dos campos de arroz. Quando acordei, o Ricardo estava ao meu lado, a abanar-me suavemente. A Claire tinha vindo ver-me.
a sorrir enquanto dizia: Menina Soares, a senhora é mesmo abençoada. O Ricardo fez as pazes com os Mota só para ficar ao seu lado. Ele até transformou as operações do gangue do clã Santos numa cooperativa agrícola, a ajudar os agricultores locais a ganhar a vida. Congelei. Virei-me para o Ricardo. Ele coçou a cabeça, a sorrir timidamente. Costumava pensar em lutar pelo poder. Depois, percebi que nada me fazia mais sentido do que a vida contigo na quinta. Transformá-la numa cooperativa, tirou-me do gangue e protegeu os agricultores locais. E ainda posso ficar contigo, 3 coelhos de uma cajadada. A brisa ondulava no arroz, a trazer uma doce fragrância. Encostei-me ao ombro do Ricardo, a ver os campos dourados à nossa frente e os agricultores a trabalhar ao longe. Trocamos um sorriso. As lutas do passado tinham finalmente terminado. Pelo resto das nossas vidas, ficaríamos juntos nesta quinta quente e animada, a envelhecer lado a lado.